Brincando. Miqueias, então, Miqueias é nosso colega, auditor fiscal da Receita Municipal de Joinville, especialista em Direito Tributário pela FGV, Direito Constitucional e Tributário pela FAMESP, especialista em Direito Público pela Faculdade Legale, bacharel em Ciências Jurídicas pela Univille, é membro julgador da Junta de Recursos Administrativos Tributários, professor de Direito Tributário pela ACE, coordenador-geral do Conselho Técnico das Administrações Tributárias Municipais da CNM, integrou o PAT-RTC e integra o GCTN do Pré-Comitê Gestor do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre Concefaz, CNM e FNP. Por favor, Miqueias. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Patrícia, na sua pessoa. Cumprimento todos os membros aqui da mesa, na representação da Federação Brasileira, nos seus 3 níveis de governo, de governança, aliás, Cumprimento aqui também os meus pares e irmãos agora de armas da Receita Federal, dos estados, e principalmente daqueles que me acolheram na minha carreira há 27 anos dos municípios. É um prazer e um privilégio falar sobre esse tema, e algumas coisas hoje foram bem pontuadas aqui. Ouvi falar que nós precisamos trocar o chip, né, Patrícia? De fato, é isso mesmo que precisamos fazer. Essa reforma tributária, antes de qualquer coisa, é uma mudança de consciência. Eu não vou falar da sociedade, vou falar nossa, de consciência nossa em relação ao modelo que o legislador constituinte entrega para a sociedade. Essa reforma tributária corre riscos, porque se nós continuarmos olhando para o futuro desse país com os olhos em 65, fatalmente nós iremos tropeçar. Ouvimos falar aqui também da necessidade de unicidade para que haja harmonização. Isso é importante. Outra, ouvi falar que nós tivemos aqui um Big Bang, Um Big Bang causado justamente pelo... Opa, correu demais, era aqui mesmo. Acordaram? Então tá. Dito isso, agora eu chamo a atenção para algumas questões. Nós estamos falando muito de cooperação e integração. Não vou entrar em detalhes. O que a reforma tributária propõe ela refunda o Pacto Federativo Fiscal Brasileiro. E não há Pacto Federativo Brasileiro sem a participação de municípios. E aqui, uma queixa, uma mesa muito bem representada por estados e pela União, mas uma representação muito pouca por parte de municípios. E já comi quase 2 minutos para falar só isso aqui. Então, talvez eu peça uma tolerância de 2 minutos para precisar falar o que eu preciso. Então, nós temos aí a imposição de atuação integrada e compartilhada. Essa reforma, volto só um pouquinho, que eu acho que eu me perdi aqui. Essa reforma tributária é uma promessa para a sociedade brasileira, é uma promessa de um novo futuro e um futuro econômico. Só que os pagadores de promessa, eu estou olhando para um bom contingente aqui e os mais que estão conosco acompanhando online. E diversos outros que nem acompanhando estão. Ela é uma promessa para a sociedade. Cabe-nos, por intermédio dessa mudança de paradigma, mudança de consciência, entregar à sociedade o que o legislador constituinte prometeu. É importante dizer que nós estamos unidos até que o próximo constituinte nos separe, seja ele originário, o que eu não acredito pelas próximas décadas, mas quem sabe o constituinte derivado novamente resolva reformular e quem sabe em algum outro momento, mais uma vez, de repente, ou tire os municípios dessa história, ou tire a União, entregue para os municípios e estados, sei lá, qual é a fórmula mágica que vai surgir desse processo. Mas é fato que nós estamos presos pelas próximas décadas. Eu ouso dizer que nós não temos CBS, não temos IBS aqui no Brasil, nós temos simplesmente um único tributo separado na sua questão de distribuição de receitas. Temos, sim, IBS e CBS, mas é bem pouco, como a minha colega Sandra aqui lembrou, naquilo que é específico, que é questão da União e do Estado. No restante é uma coisa só. A identidade estrutural já foi dada pelo legislador constituinte. E se nós insistirmos em correr para pontos diferentes, em algum momento a gente vai ter que se encontrar. E eu acredito que será numa bela cabeçada. Então, é importante que a gente tenha essa integração. Nesse novo modelo, nesse novo Big Bang, aos estados e aos municípios, em algum momento dessa reforma, nós tivemos uma fala que o Comitê Gestor teve uma proeza, juntar palestinos e judeus numa mesma base. De tanto levar pedrada, acredito que os municípios devam ser os judeus aqui. Mas, de fato, o Comitê Gestor é o nosso foro institucional, o nosso locus institucional, como saiu do PAT-RTC a mensagem que capeou o anteprojeto de lei que foi entregue à Câmara Federal, o atual PL 108, neste momento em debate no plenário
no Senado, é onde que nós precisamos nos entender. Estados têm toda uma cultura de décadas de um tributo, que basicamente ele era comum, uma filosofia e uma cultura de se reunirem periodicamente. Os municípios são 5.569, há quem diga que seja 5.570. Das mais variados tamanhos, das mais variadas formas, das mais variadas concepções. A reforma tributária não foi pensada para nos ter aqui dentro. Mas, por um pacto federativo, por cláusula pétrea, cá estamos. E é preciso que estados e municípios aprendam a se atuar nesse novo mundo. E tomando, já que a proposta desse ponto aqui é falar sobre contencioso, acho que a Sandra já lembrou muito bem, né? Cabe a esse comitê gestor, esse locus institucional, que não substitui estados e municípios no seu mais essencial conteúdo federativo, mas servir de instrumento meio para que estes estados, por intermédio dessa nova figura federativa, possa decidir o seu contencioso. Significa pôr termo naquilo que, porventura, em algum momento, possa haver algum dissenso. É nessa perspectiva que nós precisamos compreender qual é o papel do comitê gestor quando ele fala dessa questão do contencioso e qual é o papel dessas estruturas pensadas. Quando nós falamos em harmonização das administrações tributárias, não quero ser repetitivo aqui, os que me antecederam foram muito bem no que pontuaram, mas o legislador constituinte deixou as pegadas pelas quais nós devemos caminhar pelas próximas frentes. Unicidade da CBS, já foi dito aqui, o texto constitucional grita conosco, cabe-nos entregar à sociedade isso que o legislador está dizendo. Legislação única e uniforme em todo o território nacional, o que já mitigaria essencialmente qualquer divergência, salvo pela nossa metodologia de trabalho ao longo do tempo. Ao comitê gestor e à Receita Federal se integrarem, e sim, por intermédio de uma lei complementar, quem sabe propor a integração do contencioso da parte do IVA que pertence à distribuição da receita à União e daquilo que pertence a estados e municípios. A pergunta que fica é, qual é o momento de se integrar isso? Cabe ao comitê gestor decidir em que momento fazer isso. Na atual concepção, já bem adiantada pela Sandra, nós teremos particularmente a União entrando na Casa de Estados e Municípios para decidir aquilo que nos cabe. Se temos divergência entre nós, e é natural que vamos ter, são 5.569 municípios, 26 estados e um Distrito Federal, que ainda sequer aprenderam a trabalhar em conjunto. A nossa cultura ainda não foi formada. E veja, o legislador constituinte já reconheceu que nós teremos conflito nessa caminhada. E veja, não deixou a Receita Federal fora. E ele disse quem é que vai resolver essa querela entre nós. Se nós insistirmos em não trabalhar de forma cooperada, integrada e passa pelas instâncias que antecedem ao contencioso, fatalmente o Superior Tribunal de Justiça será o local onde nós nos encontraremos, com todas as nossas procuradorias, com todas as nossas discussões e querelas que nós travamos até aqui nesse processo com os nossos irmãos da Procuradoria. Falo irmãos porque somos parte de uma mesma lança. Sempre vou me referir dessa forma aos procuradores, por mais que a gente possa ter alguma divergência. Na minha concepção, são carreiras que têm o seu contorno constitucional muito bem definido, e não cabe nenhuma e nem a outra usurpar o que cabe constitucionalmente para aquela parte do que nós estamos tratando aqui. E quando nós falamos em harmonização, a lei complementar já deixou os traços por onde nós devemos caminhar, questões de procedimento, questões de cadastro, não vou ser redundante, mas nós tivemos algumas questões que escaparam ao PAT-RTC, que já foram pontuadas aqui, que eu não vou falar, que foi a própria integração do contencioso. Não me cabe aqui trazer as questões que povoaram a não integração no PAT-RTC. Mas quando nós falamos de harmonização e integração entre as administrações tributárias, o PAT-RTC foi, sem sombra de dúvidas, e continua sendo, o melhor exemplo de atuação integrada entre os fiscos brasileiros. Pode ser que a gente não tenha conseguido resolver tudo aquilo que nós gostaríamos, mas é o melhor exemplo que nós temos até o momento. Quando nós falamos nessa construção, nós passamos aí pela harmonização integrada do contencioso, né? Nós decidimos que não deveríamos integrar, chegou na Câmara Federal, e lá nós encontramos a primeira construção. Mantida a concepção originária, né, Sandra? Apesar de eu não ter trabalhado antes no contencioso, como falei, municípios não foi pensado para ter nesse contexto da reforma, até porque os municípios defenderam uma proposta paralela. Mas, no momento em que o PAT-RTC foi estabelecido, tive a honra e o privilégio de atuar junto com a Sandra, Datas e outros colegas de estados e dos municípios para conceber o modelo que foi entregue ao Congresso
e que a Câmara Federal respeitou. Por mais que ela tenha promovido a revelia do entendimento de estados e municípios, a integração por intermédio do chat, que nós sabemos aqui não é instância recursal nem nada, né? Mas respeitou a estrutura, ressalvadas as particularidades. E agora, no Senado, como a Sandra bem pontuou, nós já tivemos uma situação, peço mais 2 minutos, uma situação que nos trouxe para o processo. De forma geral, o que nós estamos vendo? Uma integração a fórceps. Um processo de cooperação, ele não é construído à força, ele é construído pela mudança de consciência, mudança de cultura daqueles que algum dia desejam se integrar. E vejam, estamos sendo movidos, estados e municípios, a integrar uma estrutura que nós estamos dizendo que existe falhas e é imperfeita, que vai levar a um gargalo na Câmara Nacional. A Câmara de Uniformização do IBS, no Conselho Superior, ele virou olhos verdes em gente feia. É olhos verdes, mas não serve para nada. Continua lá. É isso que está saindo do Senado nesse exato momento. Uma integração a fórceps. E quando eu falo desse sentido, eu começo a pensar, afinal, será que a proposta do deputado Benevides não é a melhor que atende estados e municípios? Será que não seria essa? Afinal, a integração já foi dada. Não tenho participação de contribuinte nesse negócio. No máximo, ele pode provocar. Não tem efeito suspensivo. No máximo, eu vou ter que aturar as procuradorias participando desta reunião para uniformizar contencioso entre IBS e CBS. Será que esse modelo que está saindo, que saiu da Câmara Federal, que ainda volta agora para se discutir, não é o melhor modelo que atende às necessidades de estados e municípios? Uma vez que nós estamos dentro de um processo que provavelmente nós não teremos condições de reverter nesse momento, porque vai sair do Senado dessa forma, porque é uma situação política que está definido, um conteúdo técnico de estados e municípios, muito bem alertado pela minha colega Sandra, por todas as questões constitucionais por ela suscitada, que poderia falar outras coisas aqui. É interessante que a gente pense, um processo de integração, um processo de cooperação, ele não deve ser forçado, ele deve ser construído. Estados e municípios sequer ainda conseguiram sentar, nem sequer conseguiram instalar o comitê gestor provisório. Quanto mais partir, com todo respeito aos pares aqui da União, num processo de integração que nós sabemos como a União tem a sua filosofia de trabalhar, como os estados têm, e municípios ainda precisam construir. Estamos chegando agora nesse processo. E nós não sabemos como isso vai parar. O máximo que eu posso dizer, senhores, nesse processo, o que nós fizermos aqui vai ecoar pelas próximas décadas, seja para o bem ou para o mal dessa reforma. O processo de integração ele não pode ser um processo forçado. E a importância desses tipos de eventos como o ENAT, principalmente o ENAT por congregar os 3 níveis das administrações tributárias, de construir esse consenso para que ele consiga se irradiar para as bases das nossas administrações tributárias, dos 3 níveis da federação. Muito obrigado.